Muito bem, pessoal, conforme prometido, aqui vai a resolução em vídeo daquele simuladinho que eu deixei no final da nossa aula de revisão. Então vamos lá. Olha só, diz aí, né, que você tem as impressoras 3D em breve vão estar na casa de consumidores, né, que poderão criar diversos objetos. Isso foi possível por conta do avanço do universo dos polímeros, e ele fala do polímero PLA, o filamento de PLA. Eu não sei se vocês já viram, existem algumas canetas hoje em dia que você coloca um filamentozinho desse polímero e ele vai, né, aumentando a temperatura e ele pode sendo moldado, você vai desenhando, construindo os objetos que você tiver habilidade para fazer, né? É bem bacaninha. E esse cara é o ácido poliláctico, né, que é uma espécie de polímero. E aí a questão diz assim, o ácido lático tem, né, o nome UPAC, ácido 2-hidroxipropanoico. Então, típica questão de Santa Casa, né, de provas feitas pela Fundação VUNESP, escreva a fórmula estrutural desse ácido, ponto, então a gente vai fazer a fórmula dele, depois indique o tipo de isomeria presente em sua molécula e justifique sua resposta. Então vamos lá, ó. Letra A. Gente, primeiro eu vou apresentar para vocês o rascunho. Como que a gente rascunha isso e depois eu apresento para você como é que você deve deixar isso na resolução, tá bem? Então olha lá, vamos lá. Escreva a fórmula estrutural desse ácido. Então olha, 2-hidroxipropanoico. Então a gente vai fazer assim, ó, prop são 3 carboninhos. O nome AN, tá, que aparece aqui, me indica que as ligações entre os carbonos são simples. A terminação oico diz respeito a um ácido carboxílico. E esse hidroxi que aparece aqui, né, diz respeito a um grupinho OH que não é função principal. Então, ele é assim, ó, 3 carbonos, prop, 1, 2, 3 carboninhos. Oico, ácido carboxílico, dupla OH, só pode ser na extremidade. No carbono 2, como é que conta os carboninhos? A gente conta os carboninhos assim, ó. 1, 2, 3. Tá? A gente pendura um OHzinho, um hidroxi. Tanto faz colocar ele em cima ou embaixo. Tá? E só tem ligação simples. Não podemos deixar a molécula assim sem representar os hidrogênios. Então nós vamos representar 3 hidrogênios aqui, um hidrogênio aqui e não tem hidrogênio do lado. Pronto. Essa é a estrutura desse ácido. E aí ele quer para a gente indicar o tipo de isomeria presente. Né? Você lembra da live que eu contei para você? Que esse carboninho está com 4 grupos diferentes. Vamos ver? Ó, temos aqui o OH, o COOH, o H e o grupinho CH3. Como que a gente chamava esse carboninho com 4 grupos diferentes? A gente chamava de carbono assimétrico ou carbono quiral. Pode ser chamado também de centro de assimetria molecular. A gente fica com o carbono quiral, que é o mais fácil. E qual é o tipo de isomeria associada à presença desse tipo de carbono quando a molécula tem um carbono só desse tipo? A isomeria óptica. Então agora a gente já está em condições de responder o que se pede e já deixar organizado na nossa resolução. Olha só, ele diz o seguinte, ó, olha que pulou um pouquinho aqui, pode estar bom ali, vamos deixar assim. Ó. Ele diz, ó, a fórmula estrutural e depois ele quer que eu indique o tipo de isomeria e tem que justificar. Eventualmente pode ser que ele não peça para justificar, então a gente sempre faz só aquilo que está sendo solicitado. Então, na minha resolução, isso aqui foi o meu rascunho, eu vou escrever assim, ó. Eu vou colocar letra A, fórmula estrutural. E eu vou copiar a minha molécula. Nesse caso aqui, como eu posso brincar com isso, eu vou colocar lá para o lado de cá, tá certo? Ó. E a resolução fica bem limpa, clara, o examinador não tem dificuldade de identificar a minha resposta. Eu já até marquei ali com o carbono, né, quiral, tá? Eu vou falar assim, ó, indique o tipo de isomeria. Então eu escrevo assim, ó, tipo de isomeria. Dois pontos, óptica, ou isomeria óptica. Eu vou escrever isomeria óptica. O senhor precisa escrever isomeria espacial óptica? Não, basta colocar isomeria óptica.
Como tem ali em cima, né, gente, um justifique, a gente vai dizer, né, assim, isomeria óptica por causa do carbono quiral ou do carbono assimétrico assinalado com um asterisco ali em cima. Repare que quando eu respondo dessa forma, eu já falei que tem a isomeria óptica e já estou dizendo, ó, lá em cima eu já desenhei a molécula e pus um asterisco para localizar o carbono que é responsável pela atividade óptica, e no caso pela isomeria óptica. Então a letra A nós liquidamos, tá? O que eu comentei na live com vocês, uma questão organizada, ela te ajuda, tá, a ganhar a nota, mesmo se você dá um deslize, esquece alguma coisinha, o corretor ele vai ver aquela questão organizada, ele bate o olho, é mais fácil ele dar nota para vocês, tá bem? Depois, aí vem um item um pouco mais difícil que a gente não teve tempo de comentar na live e mistura um pouquinho, né, usa conceitos da orgânica que você viu talvez na parte de polímeros, tá? Eu falei, usando fórmulas estruturais, é para escrever a reação de dimerização, cuidado, ele não quer o polímero, tá? Entre duas moléculas de ácido polilático, sabendo que a reação acontece entre grupos funcionais diferentes. Então não é para fazer o polímero polilático, eu vou até mostrar para você para te chamar a atenção como isso poderia aparecer numa prova de polímeros. Mas a gente vai fazer só o dímero, então a gente vai desenhar duas moléculas do ácido. Como a questão está contando que acontece entre grupos diferentes, a gente gosta de fazer assim, ó. Nesse caso, eu acho que a gente já consegue fazer direto, olha, letra B, H3C, CHOH, C dupla O e OH. E como são grupos diferentes, duas moléculas de ácido polilático, a gente vai desenhar outra com a função álcool aqui assim, ó. Álcool, CH. Então a gente agora colocou esse OH e esse H. E o que, que tem pendurado nesse Hzinho? Para um lado é CH3, para o outro é COH. Então eu vou deixar um CH3 penduradinho aqui, ó. E vou colocar C dupla O e OH. É a famosa reação de esterificação. E neste caso, a gente sabe que a gente usa o OH daqui com o H daqui para fazer o H2O, tá? Eu vou até usar isso porque eu acho que ajuda você a entender o que vai acontecer. Vocês vão gostar de ver, né? Quem não foi meu aluno aí no Poliedo, não está acostumado, vai achar bem fácil de fazer esterificação assim, tá? Mas depois eu vou fazer um ajuste para a gente colocar na resposta final. É isso aqui. E aí, olha só que interessante, ó. Vamos lá. A gente pega esses dois caras, vou copiar, vou colar aqui embaixo, ó. A água eu vou apagar, porque a água já apareceu ali em cima. Apaguei aqui o OH. Apaguei o OH que eu usei para fazer o H2O lá em cima. E aí eu vou juntar agora esses pedacinhos, apenas assim, ó. Pronto. Forma esse éster aqui. Então o ácido polilático vai ser um éster desse camarada. Ou eu roubei o 3 ali, né? Seria isso aqui, ó. Tá? Então a gente coloca assim, põe um mais. E pronto. É isso aqui, tá? A resolução que você tem que apresentar apenas e não precisa fazer mais nada. Recomendação: não há necessidade de você mostrar que você é um expert em orgânica e que você sabe qual foi o OH e o H que usa. Você viu que eu apaguei ali e não coloquei os hidrogênios, tá? Agora, o que seria o ácido polilático? Só para a gente finalizar esse bate-papo, seria o seguinte, ó. Esse OH continuaria reagindo, tá? Com o Hzinho, e esse OH continuaria reagindo. Então, isso vai reagir com uma molécula de ácido carboxílico de outro ácido polilático, isso aqui com o grupo álcool. Então, isso vai esticar assim, ó, e vai ficar repetindo isso N vezes, tá? Uma forma mais simplificada, então, vou colocar aqui como um item extra, tá? Um extra. E o polímero?
No caso da polimerização, a gente pode simplesmente usar as funções álcool e a função ácido. Então, o polímero poderia ser representado assim, ó. O, CH3, C dupla O e OH. Como isso vai usar N vezes, a gente poderia pensar N moléculas dessa encadeada, o que a gente vai usar? O OH do ácido e o Hzinho do álcool. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar a molécula, vou imaginar que eu estou fazendo com muitas delas, e aí quando a gente estiver fazendo a reação, a gente vai estar retirando, vem cá, ó, o OH daqui com o H daqui, para formar H2O. E aí aquela ligaçãozinha ali, a gente vai fazer assim, ó. A gente estica para lá e estica aqui quantas vezes? N vezes e forma N águas. Então, essa seria a estrutura do polímero, tá bem? É isso aí, espero que você tenha gostado. Mais uma vez, uma boa prova de Jundiaí nesse final de semana, uma boa prova de Santa Casa no outro final de semana e a gente se vê por aí, tá? Um abraço para todos.